Deus nos envolva agora. Boa tarde para todos. Boa tarde. O que é a mediunidade? É o tema da tarde de hoje. Vamos fazer uma introdução sobre esse assunto e compreender da seguinte forma. Estamos em 2016. A maioria das pessoas que estão chegando aos hospitais espirituais não sabe o que é mediunidade. Nunca ouviu falar sobre mediunidade. Isso é um resultado impressionante. Porque se nós temos um veículo de comunicação, como televisão, rádio e internet, chegamos à seguinte conclusão. Tudo que foi feito com relação à divulgação da doutrina espírita, na verdade, não alcançou a classe mais carente. É a classe que não tem mais meios. Por quê? Nas nossas pesquisas, passando pela região do Agreste, no Hospital Ricardo Menezes, passando pela zona da Mata, em Timbaúba, percebemos que as adolescentes de 16 anos não sabem o que é mediunidade. Vejam só. Isso é um índice alarmante. Se nós temos todos esses veículos de comunicação, tanto o livro psicografado, o que é que está acontecendo? Então, vamos lá. Percebemos que, utilizando a linguagem mais simples, para a compreensão das pessoas, elas começam a entender que mediunidade não é um castigo. Mediunidade é uma dádiva de Deus para a proteção da família, para a proteção do médium. Mas quando nós vamos entrar nesse assunto, percebemos também que existem os pregadores contra a mediunidade, que sabem o que é mediunidade, estudaram teologia e sabem muito bem disso. Mas, no entanto, nas igrejas, omite a informação. Eu chamo isso um verdadeiro terrorismo religioso contra o espiritismo. Por quê? Quando um padre se passa no agreste para dizer mediunidade é coisa do demônio, ele está excitando o ódio, ele está excitando a discórdia, ele está aumentando o número de internados em hospitais psiquiátricos. Por quê? A família ignorante com relação ao espiritismo, pegando essa informação de um padre é padre, doutora Cristina, doutora Cristina. Quando eu digo que padre é padre, muitas vezes quem manda nas cidades do interior é os padres, não é o delegado que manda, quem manda é ele. Por ele ser uma autoridade religiosa, ele não pode propagar a discórdia religiosa. E percebemos que muitas adolescentes que chegam aos hospitais espirituais, que a família vem trazer, olha, nos últimos instantes, porque tentaram de tudo e não deu certo, porque os padres não deixavam. Porque simplesmente os padres diziam, olha, cuidado, esse negócio de espírito é coisa do diabo. E eu sempre digo no agrego, eu sou um espírito bonzinho. Eu converso, eu oriento, eu aconselho. Todos aqueles que entram na minha sala, nenhum vai ser guiado para a trilha do mal. Vai ser para a trilha do bem. No entanto, esse terrorismo com relação aos padres e à doutrina espírita, ele existe. Mas existe forte, viu? São verdadeiros ditadores religiosos que não querem compreender a posição religiosa, que não querem perder o seu dízimo e passa a cercar a doutrina espírita como se fosse a doutrina do demônio. Alguns adolescentes que nós temos tratado, que estavam sob forte remédio controlado, e a família resistindo, para que não procurasse a doutrina espírita, porque o padre fulano Beltrano disse, não vai não, fica aqui na igreja. Fique aqui porque o Deus daqui é o de lá. Eu compreendo, só que Deus não é egoísta. Ele divide as suas responsabilidades. E quando nós pegamos essa adolescente, percebemos que o padre lá que está fazendo terrorismo religioso colocou na família que a adolescente estava recebendo o diabo. Veja só. Ora, ele tem plena consciência que o diabo não existe e as almas que se comunicam são almas de homens que partiram.
apenas aquela adolescente tinha o que nós chamamos de mediunidade de incorporação. Ela não tinha, na realidade, nenhum conhecimento. O espírito incorporava, dizia várias coisas absurdas, no entanto, levaram para a igreja, água benta em cima, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a paciente piorando. Olha, na primeira consulta, eu digo logo à mãe e ao pai, não existe o diabo. O que existe aí é a falta de informação. Quem foi que lhe falou isso? Olha, foi padre fulano de tal. Ele falou que eu não viesse aqui, porque aqui a minha filha ia piorar. Não vai. Primeiramente, vamos instruir. Você sabe o que é mediunidade? Doutora, eu nunca ouvi falar sobre isso. Quando a pessoa diz isso, a falha é do movimento espírita. Porque não é possível uma coisa dessa. A pessoa não saber o que é mediunidade, eu vou lhe explicar. Mediunidade é a capacidade de sentir, de ver ou de incorporar os espíritos. Nessa capacidade, alguns têm a facilidade de incorporar, outras de sentir através de arrepios a presença do espírito. Logo eu posso dizer que a sua filha tem mediunidade, demônio ela não tem não. Está mais tranquila agora, doutora, porque ela estava à beira do internamento. Peraí, como é que um padre se coloca numa posição como essa? Se fosse uma filha dele, será que ele faria isso? Se fosse uma parente dele, será que ele faria isso? Mas não, pelo orgulho religioso, o que é que acontece? Muitas vezes põe a saúde mental de uma criatura de 16 anos dentro de um processo fácil, porque mediunidade não é obsessão. A mediunidade pode se manifestar de diversas maneiras. O processo obsessivo, ele é mais agressivo. Ah, mas eu não posso perder a adepta. Ah, o senhor não pode perder a adepta, mas pode impregnar a adepta de remédio controlado, seu pai. Isso está errado. Então, o que nós percebemos nessas regiões do interior do estado é que se deve tomar uma providência quanto a isso. Respeitamos todas as posições religiosas. Respeitamos todas as eles. Não excitamos ninguém ao ódio nem à perseguição. O Espiritismo prega a pacificação que Jesus pregou. Agora, os pregadores de Jesus impedir que as pessoas venham se tratar espiritualmente, se utilizando de fórmula, né, para amedrontar aquela pessoa, na época de hoje isso é um absurdo que uma coisa dessa aconteça. Dentro do processo obsessivo, percebemos perfeitamente algumas jovens com agressividade, com incorporação incontrolável, processo obsessivo, não é mediunidade. Não quer dizer que alguém incorpore uma entidade dentro do processo obsessivo, ela seja médium. Muitas vezes, essa comunicação está sendo forçada. Depois que trata da obsessão, aquela pessoa deixa de receber aquele espírito. Mas vamos mais adiante. A perseguição religiosa em cima do espiritismo é impressionante. E ela não para. Atualmente nós estamos percebendo que o número de evangélicos dentro dos hospitais a cada ano começa a crescer. Começa a crescer por quê? As pessoas estão em busca de uma explicação. Por que eu não durmo? Por que eu estou perturbado? Olha, o disco do pastor já está arranhado. É o diabo, é o diabo, é o diabo. A pessoa quer saber de uma explicação lógica, uma explicação básica. Não, eu quero saber porque eu sinto arrepio. É o diabo. Olha, quando não se estuda, você pega o diabo como um estudo para usar ele, como uma arma, para amedrontar aquele adepto e segurar ele. Percebemos que o caminho da evolução religiosa não deve ser esse. Religião sem ciência estaciona, dito por senhor Allan Kardec. A partir do momento em que isso não for pesquisado, que isso não for bem pregado para os seus adeptos, sabe o que vai acontecer? Essa fuga que está acontecendo. E esta fuga que está acontecendo de muitos evangélicos dentro dos hospitais, quando vão para a consulta, doutora, eu vejo espírito, eu não vejo o diabo, o pastor se enganou, concordo com você.
você não vê o diabo, você vê espírito. E o que você vê é uma coisa belíssima que Deus deu. A mediunidade de vivência. Nessa mediunidade de vivência, você vai ver seus entes queridos que já partiram. Você vai conversar com ele. Nós estamos esclarecendo. Nós não estamos amedrontando de nenhuma forma. Estamos mostrando o que a doutrina espírita ainda sofre de discriminação no Brasil. O quanto ela é perseguida dentro do Brasil. Existe padre no Agreste que está dizendo aos seus adeptos: se você ir para o Ricardo de Menezes, você não entra dentro mais da minha igreja. Olha só, peraí, a igreja do padre é do Vaticano, não dá para entender agora, certo? E alguns adeptos que conhecem a doutrina espírita, que já esteve em consulta comigo, responde para o padre: o senhor escolhe, se eu não vim, eu não dou mais o dízimo. Eu vou para o Ricardo Menezes e me trato, porque lá eu estou bom. Olha, vamos fazer o seguinte, só fica nos dois, mas o dízimo fica aqui? Percebemos que aí existe interesse econômico, nisso tudo. O interesse econômico de manter o adepto ali. Mas de pregar a verdade para esse adepto, é impressionante. Eu estou com uma jovem de 15 anos de idade, no Magali Ferraz, médio vidente. E essa médio vidente diz o seguinte: doutora, eu estava na igreja, quando uma pessoa ia falar, eu passava mal, sensitiva. Ela sentia que aquela reação energética não era favorável. E ela disse: doutora, quer saber de uma coisa? Eu não vim para ser católico, eu vim para ser espírita. E a mãe disse: espera aí, o que é que tu vai fazer? A partir de agora eu vou me dedicar aos estudos da doutrina espírita, porque eu vim para ser isso. Sabe o que é isso? Determinação. Aquele médio já veio predestinado para isso. Não adianta colocar ele ali ou aqui. A finalidade dele é uma, o amor. Só que este amor está em conjunto com seus mentores espirituais. Dentro de qualquer processo mediúnico, existe um projeto. Projeto reencarnatório e projeto mediúnico. Nesse projeto mediúnico, vocês têm o anjo de guarda, que vai dar a proteção de vocês, e vocês têm o mentor espiritual, que vai guiar vocês dentro do projeto mediúnico. Logo posso dizer que o anjo de guarda não é mentor, é completamente diferente. O anjo de guarda é aquele que protege. O mentor espiritual é aquele que vem com o projeto. Ele vai lançar esse projeto mediúnico naquele médium. Então, o anjo de guarda vai proteger. O mentor espiritual vai dar todas as diretrizes da mediunidade. Como conduzi-la, como se moralizar, elaborar os estudos, as palestras desses médios, receitistas, estudo na área de medicina espiritual. Aí muitos médios dizem: eu não quero ser médium. Por que tu pedisse, criatura? Dentro do teu projeto, antes de você nascer, a justiça divina percebeu que aonde você ia reencarnar, existia vários inimigos desencarnados. Esse inimigo desencarnado, você teria que vir como médium, para poder se proteger das investidas desses espíritos. Logo, quando aquele espírito reencarna naquela localidade, aqueles inimigos do passado sabem que ele está ali. Se ele for um médium, ele vai resgatar todas essas entidades espirituais no transcorrer da sua existência. Aquele que ele desviou na trilha do mal, o que é que acontece? Ele arrasta para a sua mediunidade. Lá vai ser doutrinado, educado e ser conduzido a colônias espirituais. Veja a dúvida do médium. No entanto, muitos médios dizem: eu não quero deixar a minha diversão. Mediunidade, você pode se divertir, depende do que você quer se divertir, depende dos ambientes que você quer adentrar. Sabemos que o médium tem a capacidade de se comunicar com os espíritos, mas também de ser contaminado por substâncias energéticas altamente pesadas, que pode levar esse médium a processo depressivo, que pode levar esse médium à insônia. Aí muitos médios dizem para mim: doutora,
eu quero a mediunidade, mas eu posso brincar carnaval? Pode não, de jeito nenhum. Eu vou logo lhe dizendo, vá logo se acostumando. Por quê? O sistema energético de um bloco, que você está nele, ele é totalmente desfavorável à sua mediunidade. Se você adentrar naquele bloco de carnaval, você vai pegar várias doenças espirituais de milhares de espíritos que estão ali. Ah, eu não quero ser médium, não. A responsabilidade é sua. Eu digo sempre a todos os médios, a minha função é instruir. A sua é raciocinar na sua decisão. Se essa decisão é errada, o que acontece com muitos médios que pedem mediunidade com 15 anos de idade? De repente, a força hormonal funciona eles a situações deploráveis, onde eles não querem assumir, se perturbam. E a partir do momento que vem essa perturbação, esse médium vai ter que ser submetido a remédio controlado. Mediunidade é da seguinte forma: se você aceita todas essas energias mediúnicas, ela forma uma barreira de proteção sobre aquela pessoa. Eu estou indo espontaneamente. Agora, quando você está pensando que está indo para a forca, é muito complicado isso. Por quê? Você está lutando com energias interiores que veio para você doar ao ser humano. Energias essas que veio para você curar o ser humano, que você veio para essas energias para curar os espíritos. Ah, eu não quero isso não. Eu não tenho tempo para isso. Eu estou sábado, domingo e feriado numa praia. A mediunidade vai junto, criatura. Não vai deixar em casa não. O problema está nas perturbações que você vai sofrer. As insônias, as depressões, os processos de pesadelos, as dores que ora está no pescoço, depois desce para o pé, sobe de novo, o médio sofre, viu? Sofre pela própria rebeldia. Daqui a pouco está com inchaço no fígado e fala, eu estou com tumor, eu tenho certeza. Olha, essas conversas de médium eu já conheço todas elas. Por quê? Percebemos que ele está dizendo não para a mediunidade. Que ele não quer de forma nenhuma colocar essa mediunidade a serviço da caridade. Aí que está o grande problema. Já outros são determinados. Eu digo, olha, você é um médium. Não posso definir qual é a sua faculdade mediúnica, mas você tem uma sensibilidade que futuramente vai ser trabalhada e educada. Eu começo quando, doutora, é desses que eu gosto. Esses daí é mais fácil trabalhar. Calma, não é assim. O médium vai ter que participar do curso de medicina espiritual, que é oferecido aqui no Patrícia, a partir das 18h30, todos os sábados. Depois de um ano e 2 meses, eu vou chamar você para uma revisão, para saber se você quer ou não trabalhar. Se terminou o curso e você... Ah, eu não quero não. Pode ir embora. Ninguém vai trabalhar com o médium forçado. O médium tem que ser médium amor. Não é o médium forca. Não é o médium cadeado. Não é o médium corrente. Nada disso. Tem que ser o médium amor. Ele tem que colocar o seu coração à frente e abraçar o sofrimento de vocês. A partir daí, eu tenho certeza que esse médium, ele não vai desistir do seu mandato mediúnico. Ele vai levar até o fim. Mas aquele médium que eu chamo, médium onda de mar, que vai e volta, é muito complicado isso. Esse médium ondas do mar é muito complicado. Por quê? Ele vem com tudo, bate no paredão e diz, doutor, agora eu vi. Eu vou começar agora, tá certo. Daqui a pouco ele faz, olha, doutora, tem um espírito me influenciando para eu não vir mais para os trabalhos. Não tem espírito não, criatura. Você não despertou o amor de ajudar o próximo ainda. Porque quando você desperta esse amor, você vê essa multidão de necessitados, você deixa tudo em casa para socorrer o ser humano. Mas por enquanto você está dividido entre o mundo material e os prazeres materiais. Claro que os prazeres materiais, para aqueles ainda que não renunciaram, é mais forte. Então ele olha para um lado, olha para o outro e diz, paciente ou novela? Novela ou paciente? É novela. Você acha que esse médico está preparado para isso? Ele não está de jeito nenhum.
Mediunidade é um pé na estrada sempre. Eu sempre digo isso. É um pé na estrada sempre. Mediunidade não é 10 passos para a frente e 20 para trás. Não é nada disso. Aquele que se habilitou, que foi escolhido, é como Jesus fala: muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Veja a colocação dele na visão mediúnica. E disse depois para os médios: eu fiz, vocês são deuses e poderão fazer muito mais do que eu. Isso é um chamado mediúnico. Quando ele faz esse chamado mediúnico, tem médios que têm a facilidade de fazer palestra, tem outros médios que têm a facilidade de psicografar, outros médios de atender o necessitado. Aí de repente você vem com toda essa bagagem e diz: eu não pedi para ser médium. Como é que você diz uma coisa dessa? Eu não quero mediunidade. Nem pensar num negócio desse. Eu quero é meu remédio controlado. Eu já ouvi isso muitas vezes. Ora, seu remédio controlado não vai controlar a sua mediunidade. Entenda isso. O tempo vai passar. O remédio controlado vai atuar. E de repente o que vai acontecer? Todas essas energias serão ativas e não passivas. Toda vez que aquele médium que é médium, que não necessita da medicação, tomar aquele remédio, ele vai passar mal. A tontura, fora de foco, memória se apaga por completo. Você veio para ser médium. Você não veio para ser um esquizofrênico. Você não tem esquizofrenia kármica. Você tem um corpo mediúnico que você precisa aceitar. Mas as dificuldades são inúmeras. Vemos na equipe de 20 anos de idade. Você é médium. Doutora, meu namorado não gosta do espiritismo, não. Quando você assumiu ser médium, seu namorado não estava lá não, viu? Quem estava foi você, frente a frente. Pedindo a sua mediunidade para se livrar das coisas. Aí quando tudo dá errado, aí diz: está vendo, doutora? Isso é a tal da mediunidade. Isso é um castigo. É não. Mediunidade nunca foi castigo. Mediunidade é o guia de luz do médium para a condição de evolução dele e dos espíritos que o perseguem. A partir do momento que eu não quero, que eu não aceito, o que é que acontece? Eu formei um paredão mental. Eu não aceito o conselho de ninguém. Eu não tomo um passo sequer. Não quero saber de tratamento. Eu quero viver uma vida descontrolada. Aí eu levo uma topada e perdo o dedo. A culpa da mediunidade? É não. A culpa é minha. O meu sistema energético, ele é totalmente negativo em alguns médios. Porque na realidade, quando você está dentro de um trabalho e faz uma prece, naquele momento ali, aqueles resíduos fluídicos, eles são transformados em resíduos positivos, não é mais negativo. A partir do momento que você vem para o estudo, para uma palestra, você está dentro de um campo positivo. Mas quando muitos médios eu percebo, que chega para mim e diz assim: doutora, eu quero desenvolver mediunidade. Eu digo logo: pelo seu amor ou pelo amor aos outros? Não, é porque se eu não desenvolver eu fico doente. Então, é pelo seu amor, criatura. Você está pensando em você. Você não vai conseguir chegar numa mesa desse jeito. Eu vou lhe explicar por que você não vai chegar. Para você ser médium, tem que ter uma exigência, disciplina. Você tem que saber que, a partir do momento que você assumiu essa responsabilidade, os prazeres mudando que existe lá fora, você vai ter que esquecer. Você agora é um trabalhador. Dentro do conceito moral, o anjo de guarda seu só vai atuar em você se você tiver uma condição moral boa. Se você for um médium desequilibrado, facilmente levará uma rasteira das equipes de falantes espirituais. Para garantir a sua proteção, é preciso, acima de tudo, você colocar o coração na frente, a resignação e ajudar ao próximo. Mas tem muito médico que cria uma fuga, mas uma fuga mesmo, e diz: eu posso ser médium do Patrícia Bacelar? Pode sim. Doutora, me arruma uma vassoura? Não, você não é médium vassoura, você é médium de mesa. Então, isso não vai resolver as suas complicações com a lei. O que você tem que fazer é estudar. Para chegar a uma reunião mediúnica,
E quando você chegar lá, o seu corpo não será uma vassoura, o seu corpo será uma esponja. Você vai absorver os irmãos necessitados. Para tratar de todos esses irmãos, durante um período de 30 anos de mediunidade, você resgatou mais ou menos aí umas 500 inimizades que você teve em vidas passadas. Em 30 anos, veja só. Isso significa que esses inimigos desencarnados em 30 anos que você resgatou, numa próxima reencarnação, quando você voltar, vai ser uma reencarnação light. Tenha certeza disso. Sem perturbação. Aqueles espíritos, na realidade, foram doutrinados. Se mais uma reencarnação você consegue resgatar 1000 entidades que você prejudicou, cada nova reencarnação você vai se tornando uma pessoa mais pacífica, mais humana. Agora, quem é que aguenta 30 anos ser obsediado por 500 entidades? Não tem como. Por isso que nós percebemos, muitas vezes, o sonho de muitos médios que se acaba. Por que acaba o sonho desses médios? Porque existem débitos na área espiritual, um resgate que ele tem que usar a mediunidade para trazer esses irmãos necessitados. Aí muitos médios dizem: ah, doutora Cristina, quando eu casar, eu vou resolver desenvolver mediunidade. Eu estou cansado de ver isso. Eu digo: tudo bem, tu vai casar, ter neto, aí depois tu vem. Então, vamos parar para pensar. Se você tem um sonho para realizar aqui na Terra, existem sonhos que você destruiu no mundo espiritual. O seu não vai ser realizado. Aí, mas eu vou casar. Eu encontrei a cara metade. Olha, ele é tão bom sem influência. Mas quantas influências que os dois adquiriram em vidas passadas, entrar dentro do lar, vai ser uma verdadeira batalha. Aí vem a separação. Olha aí, você fez o que da sua vida? Por isso que Jesus usava uma frase que ele dizia assim: procurai primeiramente o reino de Deus. Olha o que ele diz: que o resto vos dará por acréscimo. Quando ele diz por acréscimo médio, quer dizer o seguinte: você vai fazer 100% e vai ser depositado 1% na sua conta. Somente. E fiquem felizes por isso. Por quê? Quando ele diz procurar primeiramente o reino de Deus, que o resto vos dará por acréscimo, porque ele sabia da qualidade de espírito que estava na terra. Ele sabia se, olha, toma aqui, tudo é teu, eu vou pensar em ninguém, eu estou feliz? Não é o que acontece sempre com muitos médios. Os médios só procuram o Cristo quando o sofrimento bate na sua porta. Essa é uma grande verdade. Enquanto ele estiver de bem com amor, que eu nunca vi médio para estar mal de amor. Mas enquanto ele estiver de bem com amor, olhe, saia da frente. Por quê? Ele não quer saber de nada. Para ele, aquele amor que está ali é tudo. Aí alguns dizem assim: doutor, eu estou solteirona. Se eu arrumar um namorado, eu vou ser médico. Não é assim, de jeito nenhum. Isso é troca. Então, ora, você só é feliz perto de alguém que pode lhe transmitir uma felicidade. Eu nunca vi espírito endividado transmitir felicidade um para o outro. Essa é a grande verdade, porque todos dois têm o mesmo débito. Todos dois têm dívidas a ser respondidas na terra. Ah, mas eu não quero saber de mediunidade, não. De jeito nenhum. Nessa existência, tenho certeza que eu vou me aposentar. Esse negócio eu não quero. Tudo bem, você não quer. Mas eu vou tirar sua mediunidade como? Me diga só. Mediunidade é energia impregnada no DNA do espírito. Ela não sai, se desgasta com as comunicações, com o passe, na prática do bem, mas na diversão do dia a dia vai haver o desgaste físico. Depois que acontece o desgaste físico, aquela pessoa chega em determinada idade, que vocês chamam a idade do condor, não é isso? Chega a idade do condor, essas energias mediúnicas impregnadas, ela vai pressionar pulmão, coração, rins, fígado, e aquela pessoa vai dizer: tá vendo, eu fui dormir boazinha, amanheci toda quebrada.
olha a minha situação, olha para o passado. Disseram lá, com 15 anos de idade, que você era médico, que você tinha faculdade a desenvolver. O que acontece? Eu não quero. Mediunidade e o desgaste dela só acontece na hora de uma incorporação. Esse desgaste existe. Por quê? Essa transmissão de código de DNA mediúnico que está ali para a cura da entidade reflete no espírito e ele obtém a cura onde está incorporado no médium. Você vai gastar isso como? De que forma? Não tem outra. Não existe outra saída de uma forma. A única saída que você tem é a resignação mediúnica. É dizer para você mesmo, agora eu vou começar. Se eu vou começar agora, eu não vou desistir do meu propósito. Eu vou até o fim. Os médios que têm mandatos mediúnicos na área missionária, entenda que vocês, além de ter esse mandato, vai ser testado em tudo. A justiça divina não libera esses mandatos enquanto não observar nesses médios a palavra renúncia. Então, muito bem, eu tenho um mentor espiritual. Eu tenho um médico espiritual. E daí? Daí que tu vai ter que passar por prova. As provas nessa área mediúnica, os espíritos superiores vai colocar várias situações para saber se é isso que aquele médium quer, na mediunidade missionária. Ele vai passar por dificuldades econômicas, dificuldades amorosas, perturbações, mas ele tem que resistir. Se ele resistir a essa etapa, o que é que acontece? A justiça divina libera aquele mandato mediúnico missionário. Se ele não for digno desse mandato, ele fica ali estacionado. Ele não passa dali de nenhuma forma. Por quê? Deus não vai confiar mandatos mediúnicos missionários a médios que vão cair lá na frente, não. De jeito nenhum. A responsabilidade aí é muito grande com a justiça divina. E muitos médios a gente percebe. Tem mandato mediúnico missionário. Aí olha e diz, olha doutora, eu não quero não. Não diga isso a mim. Vá dizer a justiça divina. Porque os acertos dentro do processo reencarnatório foi com esses espíritos que você combinou todo o mandato mediúnico, que você combinou a família que você ia ter, o marido que você ia ter, mas eu não sei porque médium e mandato mediúnico missionário tem tanta pressa de casar. O problema é esse. Por quê? Ele tem que entender que primeiro vem o mandato mediúnico dele. Aí o primeiro que chega faz, esse aí é de vidas passadas, não vai não, vai se dar mal, não é não. Tem calma. Se você tem um mandato missionário, mediúnico, o mentor espiritual conversa com você e diz, ó, desvia desse caminho porque tu vai arrumar problema. Esse que está aí é possessivo. Quando você botar o pé lá de fora, vai para onde? Volta. Não, eu vou para o centro, eu vou para o hospital. Vai não, você é minha esposa. Por isso eu sempre explico isso aos médios que têm esse compromisso missionário. Sabe escolher a esposa ou o esposo. A justiça divina não quer nem saber da sua má escolha. Por quê? Se é colocado ali um esposo, onde ele vai lhe dar todo o suporte para você exercer a sua missão, tenha certeza que antes de você reencarnar, você já se encontrou com esse espírito do outro lado. Já se combinaram. Eu irei como médium. Lá do outro lado você será o meu esposo. Eu não vou impedir o seu mandato mediúnico. Você vai exercer o mandato mediúnico na maior tranquilidade. Tudo isso é combinado. Aí a criatura está com 20 anos e faz. Eu vou ficar no caritório. Vou nada. Eu vou ter que arrumar alguém. Olha, estou passando da hora. Daqui a pouco estou com 40 anos, não engravido mais. Calma, criatura. Se ele marcou com você para aparecer com 35 anos, e agora? Me diz só. Tenha calma, não é assim não. Você tem primeiramente um compromisso. Esse compromisso que você tem com relação à mediunidade e ao companheiro que vem juntar e somar essa missão, tenha certeza que cedo ou tarde ele aparece na sua porta e diz, é você mesmo. Tem para onde? Não é preciso você estar procurando. Vem, porque são determinações de Deus o encontro daquele espírito para um processo de missão conjunta.
muitos médicos se precisam. E de repente chegam chorando. Doutora, eu arrumei um problema. Eu sabia. Eu não lhe avisei que você arrumou um problema? Agora me diz uma coisa. Como tu vai exercer tua mediunidade? Teu marido não quer tu aqui dentro. Me diz só. Olha agora o problema que tu arrumaste. Então, se você tivesse seguido o meu conselho, vá com calma. Observe. Porque a gente sabe que os espíritos que não têm um compromisso missionário conjunto, eu já vi muita coisa. Tem uns que chegavam para mim, uma médium, para dizer, doutora, eu amo essa mulher. Você ama? Você engana ela, a mim não, viu? Estou logo lhe dizendo. Eu posso, doutora, fazer o curso de medicina espiritual? Pode fazer, não tem problema não. Olhe, porque eu quero trabalhar junto com ela. Mas eu sabia que depois de casar, você ia dizer, não, eu sabia disso. Mas sabia tranquilamente disso. E de repente lá no curso, assistindo o curso, amorzinho pra lá, amorzinho pra cá, quando saía beijinho pra lá, esse curso é muito bom. Tu não tá me enganando não, vice. Tá enganando a pessoa, a mim não. Aí quando casa faz, você não vai. Veja só o que acontece. Você não vai. Eu não quero você ali dentro. E agora, como é que fica teu mandato mediúnico? Me diga só. O que é que você vai dizer quando você voltar para o mundo espiritual? Porque eu digo sempre, dentro de um mandato mediúnico, existe uma cota de atendimento do médium, desde o momento que ele exerce a sua mediunidade até o seu desencarne. Existe uma cota de atendimento, tanto desencarnado como encarnado. Se aquele médium programou em 30, 40 anos, 70 anos, atender 2 milhões de pessoas, ele tem que cumprir com essa cota. Olha, de repente o que é que acontece? No primeiro ano esses médios desistem. Essas pessoas vão ser internadas e nunca vai chegar esse médium. Alguns irão desencarnar e nunca vai chegar esse médium. Sabe por quê? Ele desistiu no meio do caminho. Olha a responsabilidade da mediunidade. Veja só. E achamos que essa responsabilidade, ela só acontece dentro da seara e dentro dos trabalhos espirituais, de forma nenhuma. A justiça divina prepara vocês como médium, na medida que vocês vão trabalhando, os espíritos que irão ser filhos de vocês, que estão do outro lado, muitas vezes rebeldes, agressivos, e alguns colocam, eu vou acabar com o mandato mediúnico dela quando eu nascer. Você está num processo de evolução. Você está seguindo todas as coordenadas que a justiça divina pediu. Sabe o que acontece? Aquele espírito é substituído, você não vai. A sua mãe está indo ótima lá embaixo ajudando o próximo. A sua reencarnação vai ser interrompida. Vão mandar um espírito melhor para ela, para que ele ajude também ela mediunicamente do outro lado. Veja a dávila da mediunidade. Quando você trabalha mediunicamente, você não trabalha só para você não. Você trabalha também, existe a lei de compensação. Se aquele espírito vem e está destinado a destruir aquela família, a justiça divina impede. Você não vai. Lá tem um médium, uma médium, que está ajudando milhares de pessoas. A sua reencarnação vai ser vetada. Manda outro melhor para contribuir para o progresso da médium. Isso só acontece se você for um médium que tem resignação e você aceita a sua tarefa. Se você não aceita a sua tarefa, o que é que acontece? Essa lei de compensação deixa de existir. De repente, aquele espírito que está nessa lista, ele vem com todo o ódio, todo o rancor. Nasce naquela família. E agora a complicação é bem maior. Sua mediunidade totalmente paralisada, um filho totalmente rebelde, que trouxe uma equipe também inferior para dentro daquele lar. Ninguém nasce sozinho. Quando se nasce com seus débitos também. Por isso que nós afirmamos que a maravilha da mediunidade, ela está na sua aceitação. Por isso que muitas pessoas que chegam ali, 15 anos, 20 anos de idade, eu tenho um médico que a mediunidade veio surgir com 75 anos. Doutora, eu vou trabalhar? Vai sim. Você está com 75. Se a senhora viver mais 15, já pagou muita coisa. Mas vai trabalhar. Por quê? Essa sua mediunidade veio aflorar aos 75 anos de idade.
a senhora não tem condições de receber comunicações graves, mas tem condições de psicografar, então vai trabalhar sim. Agora, os mais novos que estão aqui nesse salão de palestra, coloquem em mente uma coisa: vocês vieram para servir, não vieram só para ser servidos. Tem muito médico que coloca isso na cabeça, ele só quer receber. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não consegui isso ainda, por quê? Mas você está se doando ao próximo. Olha o problema. Você está fazendo tudo certinho dentro do seu mandato mediúnico? Não está. Como é que você quer receber? Às vezes eu escuto absurdos de pessoas falar para mim: doutora, eu só quero ser médico se eu passar num concurso. Peraí. Eu digo, então o mundo inteiro queria ser médico, viu? Se todo mundo passasse. Para você passar no concurso, estude. Mas não use a sua mediunidade como troca, que os espíritos superiores não aceitam. Seria uma desonestidade muito grande. Todo mundo estudou, aí o médium está lá, chega lá um espírito todo esclarecido e vai fazer a prova dele? Não, isso é vetado. Então tudo está dentro daquilo que nós chamamos de projeto reencarnatório do outro lado. Muitos médicos que vieram como funcionário público, esses médicos tinham dentro do projeto. Os mais endividados vieram trabalhar por conta própria, né, seu Vandir? E assim sucessivamente. Por quê? Débito de vidas passadas, abusos nessa área. Tudo isso é contabilizado naquele momento ali, em que a justiça divina, muitas vezes, o médium em vidas passadas pediu uma condição financeira equilibrada. Está aí a condição financeira equilibrada. Mas eu não quero saber de mediunidade não, viu? Tudo bem, o tempo passa. Você vai ter que voltar. Quando você volta, você vai como um médium. Mas um médium pobre. Vai ter que trabalhar para se sustentar e vai ter que trabalhar para o próximo. Aí a complicação é maior. É maior porque você vai ter que ter força de vontade, coragem e entender que você agora tem que sustentar duas famílias, a sua e a família espiritual. O trabalho vai ser dobrado. Portanto, a teimosia do médium leva ele ao atraso espiritual. Muita paz para todos. Eu espero que vocês se decidam depois dessa. Meus queridos irmãos, possamos absorver realmente a mensagem de hoje, muito oportuna para todos nós, e vamos tentar no nosso dia a dia pôr em prática. Pedir a doutora Cristina para que ela possa fazer a prece final. Senhor Jesus, disseste, Senhor, pedi, obterei, buscai e acharei. Que essa busca, Senhor, do amor cessante, em prol do necessitado, desabroche nos corações mais endurecidos, trazendo, Senhor, a paz espiritual que todos nós estamos em busca dele. Em teu nome, Senhor, em nome de Maria Santíssima, damos por encerrados o nosso trabalho. Muita paz para todos. Assim seja. Obrigado a vocês.